Atividade número 4. Marque no plano cartesiano abaixo os vértices A, B, C e D de um retângulo, cujas coordenadas são o ponto A de coordenada 1 e 1, o B 5 e 1, C 1 e 4 e D 5 e 4. Em seguida, multiplique as coordenadas dos vértices A, B, C e D, que são esses, pelo número inteiro menos 2, e marque as novas coordenadas nesse plano cartesiano, formando um novo polígono. Verifique em qual quadrante o segundo polígono se encontra. Compare as medidas do perímetro e da área desses dois polígonos e anote suas observações. Então, começando pela primeira figura, que eu vou fazer de laranja, tá? Então, o ponto A tem coordenada 1 e 1. Esse plano cartesiano, gente, foi marcado a cada 2 unidades. Então, o ponto A, obrigatoriamente, tem que estar entre 0 e 2, tanto do x quanto do y, porque é 1 do x e 1 do y. Subindo esse 1 e vindo este para a direita, a gente consegue localizar este pontinho, que é o primeiro da figura. A, apenas A, não tem esse tracinho não. Ponto A. Depois a gente tem o ponto B de coordenada 5 e 1. O 5 tá aqui entre o 4 e o 6 e o 1 tá aqui em cima. Então, eu vou subir o 5, venho o número 1 para a direita, marco o segundo pontinho que foi chamado de ponto B. O ponto C tem coordenada 1 e 4. 1 do x, 4 do y. Então, a gente sobe o número 1, vem o 4 para a direita, marco o terceiro pontinho, que eu vou chamar de ponto C. E o último ponto, que é o D, a coordenada dele é 5 e 4. Então, é 5 do x, 4 do y, marco nesta posição, que é a letra D. A partir do momento que a gente tem esses 4 pontos marcados, fazendo a união de todos eles sem cruzar, a gente tem a figura. Então, eu não vou poder unir em ordem alfabética aqui, porque se eu fizer de A até B, de B até C, ó, tá vendo? Chega uma hora, os pontos vão se cruzar. Então, o certo é eu ligar de A até B, de B até D, de C até D, ou de D até C, e depois de C até A, ou de A até C. Então, essa é a primeira figura que a gente obteve. A segunda figura, eu vou desenhar de azul. E essa segunda figura terá as coordenadas iguais a essas aqui, multiplicadas por menos 2, de acordo com o exercício pediu. Então, na figura laranja, nós tínhamos o ponto A valendo 1 e 1, o ponto B valendo 5 e 1, o ponto C valendo 1 e 4 e o ponto D valendo 5 e 4. Esses aqui foram os pontos que apareceram no título. Agora, a outra figura que eu vou desenhar de azul, todos esses pontos aqui vão ser multiplicados por menos 2. Então, o A vai virar a linha, 1 vezes menos 2 é menos 2, aqui e aqui. O B', 5 vezes menos 2 é menos 10. 1 vezes menos 2 é menos 2. O ponto C multiplicado por menos 2, ele vira menos 2 e menos 8. E o ponto D também multiplicado por menos 2 vira menos 10 e menos 8. Esses são os pontos que nós vamos marcar no plano cartesiano, que vai ficar nessa posição. Então, o ponto A é menos 2 do x, menos 2 do y, a localização é essa. Ponto A. Linha. O ponto B' é menos 10 para o x, menos 2 para o y. Então, eu vou descer o menos 10, eu venho menos 2 para a esquerda, encontrou nessa posição, que é o lugarzinho do B. B'. O ponto C' é menos 2 para o x, menos 8 para o y. Então, eu tenho que descer o menos 2, venho o menos 8 para a esquerda, marco nesta posição, C'. E o último, que é o D, é menos 10 para o x,
menos 8 para o y. Então, desce o menos 10, vem o menos 8 para a esquerda, se encontraram nesta localização, que é o ponto D'. Quando a gente fizer a união desses quatro, também sem cruzar, como a gente observou no polígono laranja, a gente vai ter a nova figura, ou seja, nós temos dois retângulos de tamanhos diferentes, porque a gente multiplicou por menos 2 todas as coordenadas do primeiro para encontrar esse segundo. E o que mais que o exercício pediu? O exercício está pedindo para que a gente compare o perímetro e a área de cada um. Então, vamos lá. Perímetro primeiro. Nós temos o retângulo laranja e nós temos o retângulo azul. No retângulo laranja, gente, perímetro é a soma de todos os lados. Então, se você observar, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento. Porque a gente tem 4 espacinhos do número 1 até o número 5. Consequentemente, aqui em cima também vale 4, porque o retângulo tem os lados paralelos aqui iguais. Já a altura, a gente tem 1, 2, 3 espacinhos, tanto aqui quanto aqui. Então, o perímetro dessa figura laranja é 3 mais 3 mais 4 mais 4, que vai dar 14 unidades de comprimento. Centímetro, metro, quilômetro, a gente não sabe qual é. A figura azul, que é essa, a altura dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 espacinhos de altura. E de base, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basta a gente contar quantos espacinhos a gente tem de um ponto até o outro. Então, o perímetro dessa figura azul, eu vou somar 6 mais 6, mais 8 mais 8, e a gente vai encontrar 28 unidades de comprimento. O que aconteceu no perímetro da primeira em relação à segunda? Ele dobrou, ou seja, foi multiplicado por 2. Já a área, gente, é o total de quadradinhos que caberia dentro da figura. Se ela tivesse quadriculada bem forte para a gente conseguir enxergar, deixa eu fazer isso para você ver, ó. Vou passar o tracinho aqui para você conseguir enxergar, tá vendo, ó? Então, a gente vai considerar cada quadradinho que a gente vai formar aqui como uma unidade de área. Qual a área desse laranja? 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unidades de área, que são aqueles 12 quadradinhos lá. Que a gente poderia encontrar multiplicando 4 vezes 3, base vezes altura, que ia dar o mesmo 12. Já na figura azul, que é essa maior, olha aqui para você ver. Eu vou traçar aqui. Eu só tô passando o lápis azul nesse quadriculado que já tem na PET, pra gente enxergar mais fácil, tá vendo? E aqui também não tá perfeitinho, que eu tô fazendo a mão livre, gente, porque eu quero apenas que você me ajude a contar os quadradinhos que a gente tem aqui, certo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ou seja, 48 unidades de área, que são 48 quadradinhos, que nós poderíamos ter encontrado fazendo 8 vezes 6, ou 6 vezes 8, que dá 48. O que aconteceu, então, com as medidas de área, de 12 para 48, ela quadruplicou, ou seja, foi multiplicada por 4.